sacerdote poderia adentrar ao Santíssimo. Mas para que ele adentrasse, ele teria que fazer um sacrifício de uma novilha. E também tinha outros sacrifícios de um carneiro. E a congregação deveria doar 2 bodes para o sacrifício pelo pecado. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará a Jeová, à entrada da tenda do encontro. E lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para Jeová e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Jeová e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte, a Azazel, será apresentado vivo a Jeová para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Então, nós vemos aqui uma questão, em primeiro lugar, que não há uma definição de nenhum estudioso, nenhum especialista, sobre quem é Azazel e o que era isto. O que se sabe é que o bode, o primeiro, era sacrificado, o seu sangue era espargido 7 vezes na arca. O outro bode era colocado as mãos sobre aquele bode. Simbolicamente, os pecados da nação eram levados sobre ele. E ele era levado no deserto. Segundo a tradição, inicialmente era deixado morrer no deserto. A segunda sugestão que veio acontecer posteriormente, esse bode era lançado no deserto em um penhasco. E lá morria. Fazem essa alusão como se fosse Satanás que era levado e preso em alguma situação. Por outro lado, seria muito estranho que Satanás estaria levando os nossos pecados sobre ele. Então, não se acredita que seja isso. Voltando aqui para o nosso início de estudo. A palavra mais adequada para Kippur é expiação. O dia da expiação. Perfeito, irmão Marcos. Vamos juntos. E o que acontece? Em 586, preste bem atenção, 586, Nabucodonosor atacou Jerusalém, destruiu o templo. Ok? Antes da destruição do templo, nós encontramos um relato em 2 Macabeus, capítulo 2. Eu sei que Macabeus, segundo consta, é um livro apócrifo, mas é o único que relata essa história. E o livro de Macabeus diz o seguinte, que Jeremias, com outros sacerdotes, esconderam a arca em um local. O Macabeus fala que foi no Sinai. Está lá. Fora disso, não temos mais informação. De 586 até hoje, 2023, ou seja, 2.600 anos, mais ou menos, não se tem mais a arca. Não tendo o compartimento santo, depois o templo foi reconstruído, né? Esse templo reconstruído por Zorobabel, por Esdras, Neemias, aquele período ali, e depois reformado por Herodes, nos dias que Yeshua estava entre nós, aquele templo não tinha a Arca da Aliança. Não tendo a Arca da Aliança, não tinha como celebrar Kippur. Não tinha como celebrar o dia da expiação. Simplesmente isso. Não tinha como. Não tendo como, nós temos aí uma lacuna de 2.600 anos sem que fosse cumprido essa ordenança. Em primeiro lugar, por não ter a arca. A partir do ano 70, o templo foi destruído e até hoje não foi reconstruído. O que acontece? Este dia
estranhamente, foi modificado pelos rabinos. Você encontra isso no Talmud, chamado Dia do Jejum. Eles criaram esse dia do jejum, que não é bíblico nesse aspecto, era dia da expiação. Não há jejuar nesse dia, não há relatos. Nas escrituras, existe sim, nos livros rabínicos, mas nas escrituras não havia essa ordenança. Todavia, como não havia mais a arca, para ocupar essa lacuna, após a volta do exílio, os fariseus, juntamente com os saduceus, criaram esse dia do jejum, estabeleceram regras. Lembra que nós fizemos o comentário de Rosh Hashanah no meio do ano, para encobertar a volta de Yeshua, trombetas que anunciam a volta de Yeshua? Da mesma maneira, esse jejum tem um propósito: acobertar o sacrifício expiatório de Yeshua. Nós lemos em Isaías 53, no versículo 5 em diante, o seguinte: mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados e como ovelhas, cada um se afastou pelo seu caminho, mas Jeová fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Lembra que o sacerdote colocava sobre o bode a iniquidade do povo e era sacrificado e seu sangue era espargido? É o que está aqui. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, tampouco ele abriu a sua boca. Da prisão e do juízo foi tirado, e sua geração quem a contará? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela rebelião do meu povo foi ele ferido. Então nós vemos aqui que Yeshua se encaixa perfeitamente nesta cerimônia de expiação. Encontramos um texto no salmista, onde ele diz: eu afligirei minha alma com jejum. Mas ali é uma forma poética e não doutrinária. Ele está se colocando aquela situação, dizendo que ele quer afligir a sua alma com jejum. Baseado nisso, chegaram à conclusão: se eu praticar um jejum, os rabanitas orientam 25 horas. Se você praticar um jejum de 25 horas, se você não escovar os seus dentes, se você não pentear os seus cabelos, se você não usar sapato de couro, não usar cinta de couro, né? Então você vai estar cumprindo essa mitzvah. Isso é uma grande mentira. Não é verdade. Em primeiro lugar, Yeshua já cumpriu esse mandamento ao morrer por nós e fazer expiação pelos nossos pecados. Aí você diz: mas eu não devo jejuar? Sim, o jejum é providencial para alguns propósitos. O principal deles, edificação espiritual, entendimento das Escrituras Sagradas, compreensão das profecias. Nós vemos que Daniel fez um jejum de 21 dias, tirando todas as coisas saborosas que ele gostava, e nesse período ele queria uma resposta, porque ele não entendia as suas visões. Nós vemos também Isaías 58 falando alguma coisa sobre a questão do jejum, dizendo que eles não tinham entendido a questão do jejum, que não era nada daquilo que eles estavam fazendo, né? Que o jejum que ele queria é que eles fossem generosos com as viúvas, libertassem os cativos, ajudassem as pessoas, fossem pessoas boas. Não vou aqui me prender a detalhes, depois você pode até ler lá.
Então, nós começamos a compreender que houve mudanças nos mandamentos para ocultar Yeshua. Trombetas, Rosh Hashanah. Ninguém falou da volta de Yeshua, falou de Ano Novo. E ainda é errado, 5.784. Nós sabemos que a contagem mais ou menos é 6.024. Vai ser 6.024 em março. Mais ou menos. Por quê? Nós não temos precisão sobre isso. Aí chega o dia da expiação, que nós temos um objetivo: lembrar a morte vicária de Yeshua, o sacrifício expiatório dele. E aí colocar o quê? Um jejum para perdoar pecados. O sacrifício. Eu fazendo um sacrifício pessoal, eu vou alcançar graça. E isso é idolatria. Isso não faz parte do que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer. Só que as pessoas não vão entender. Muitos vão me criticar. Muitos vão dizer que eu abandonei. E não estou abandonando nada. Pelo contrário, eu estou esclarecendo uma dúvida que eu tenho há mais de 20 anos. Eu não consegui entender qual o propósito daquilo. Durante mais de 20 anos, eu ia ao pôr do sol na sinagoga, ficava lá até 10, 11 horas da noite, lendo o Sidur. No dia seguinte, ia logo cedo, passava o dia todinho lá, rezando. E eu não conseguia entender qual era o propósito daquilo. Mas eu acreditava que aquilo realmente era a vontade do Deus bendito. Todavia, descobri que aquilo não era a vontade de Deus, porque Deus não havia pedido aquilo. Deus não pediu aquilo. Ele pediu que nós nos arrependamos, que nós possamos pedir perdão dos nossos pecados, que nós possamos, se eu fiz algum mal a você, alguns dos nossos irmãos aqui, que eu não me lembro, mas pode ser que eu tenha feito, porque eu sou meio ogro, me perdoe, irmão, não tinha intenção de fazer isso, não tinha intenção de magoá-los. Se eu deixei de ajudar alguém que poderia, que eu venha recompor essa situação. Se eu fraudei alguém, que eu devolva. É isso que nós temos que colocar em mente. E não nos sacrificar a carne para tentar justificar a alma. Foi uma fantasia para ofuscar o sacrifício expiatório de Yeshua. E nós lemos lá em Atos 15. Nós lemos em Atos 15 que, olha o que diz aqui. Então, alguns que vinham da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, vocês não podem ser salvos. Como Paulo e Barnabé tiveram uma discussão e contenda muito grande com eles, resolveram que subissem Paulo e Barnabé e alguns outros deles a Jerusalém, aos apóstolos e anciões, para tratar dessa questão. Eles, pois, tendo sido encaminhados pela igreja, passaram pela Fenícia, Samaria, relatando todo o detalhe a conversão dos gentios, e causava grande alegria a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e os apóstolos e os anciões, e referiam-se todas as coisas que Deus fizera com eles. Mas alguns da seita dos fariseus que haviam crido levantaram-se dizendo: é necessário circuncidá-los conforme manda a lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e anciões para considerar esse assunto. Depois de muita discussão, como nós estamos fazendo aqui, uma conversa, né? Pedro se levantou e lhes disse: varões e irmãos, vós estáis perfeitamente informados de que há algum tempo Deus me escolheu entre nós para que os gentios ouvissem pela minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, deu-lhes testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, como também a nós. E nenhuma diferença fez entre nós e ele, purificando pela fé os seus corações. Agora, pois, por que tentais a Deus, impondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que pela graça de pela graça do Senhor Jesus, somos salvos, assim como eles. Então nós vemos aqui que
os judaizantes, eles começaram a se infiltrar, os fariseus começaram a se infiltrar na congregação e começaram a impor um peso para aquelas pessoas que eles não podiam suportar. Então é decidido aqui no capítulo 15, depois você pode ler o capítulo todo, o que deveria ser exigido daqueles que chegassem. E aí, o mais importante do capítulo 15 é o versículo que diz assim: e aos sábados vão à sinagoga para aprender a lei de Moisés. Como nós fazemos aqui todos os sábados, ensinamos a lei de Moisés. Então nós vemos que o mesmo problema que aconteceu naqueles dias está acontecendo hoje. Judaizantes estão entrando nas fileiras do movimento messiânico, implantando crenças. Perfeitamente, irmãos. Isaías 58. Eu ia fazer leitura, mas achei melhor até pular. Mas Isaías, o irmão Marcos, acabou de nos falar. Ali, qual é o verdadeiro jejum? Então, depois vocês leiam. Isaías 58. Voltando aqui. Então, nós cremos, irmãos, que essas influências judaizantes, elas causam um mal tremendo porque ele ofusca o ministério de Yeshua. Eu tenho comentado com os irmãos aqui aos sábados que hoje eu tenho dado muita ênfase ao ministério de Yeshua. Por quê? Porque nós só ficávamos naquele estudo das parashiotes, das porções. Pouca coisa se falava de Yeshua. E eu comecei a perceber que nessa caminhada muitas pessoas foram se perdendo. Muitas pessoas começaram a se afastar. Muitos queriam se tornar seguidores do judaísmo ortodoxo. Como eles não suportaram o peso, o que aconteceu com eles? Acabaram desistindo no meio do caminho. Não vou nem contar os detalhes. Um dia a gente pode até falar sobre isso. Em virtude dessa visão judaizante. Então, nós não podemos ter essa visão judaizante. Yeshua, conforme Isaías 56, pagou o nosso preço, fez a expiação. Esse dia é um memorial pelo sacrifício do Senhor. Se você desejar jejuar, é uma decisão sua. Não é uma ordenança bíblica, não existe essa ordenança. É uma opção. Você pode, ninguém está, nós não podemos impor nada a ninguém. Eu não posso dizer, não, vocês são obrigados a jejuar. Não, pelo contrário. Se você sentir o desejo de crescimento espiritual, faça isso, não só nesse dia, outros dias também. A Bíblia orienta, e em especial, leia Isaías 58. Ali você vai encontrar o que é o verdadeiro jejum. Mas agora nós vamos entrar em Hebreus capítulo 9. Ora, mesmo a primeira aliança tinha ordenanças de culto e no seu santuário terrestre, porque foi preparada a parte anterior do tabernáculo, na qual estava o candelabro, a mesa e os pães da propiciação. Este se chamava Santíssimo, o Santo Lugar. O candelabro aqui é a menorá. O tradutor resolveu colocar candelabro, mas é menorá. Atrás do segundo véu estava a parte do tabernáculo chamado Lugar Santíssimo, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro por todas as partes, na qual estava uma urna de ouro que continha o maná, a vara de Arão que brotou e as tábuas da aliança. E sobre elas os querubins da glória que cobriam o propiciatório, coisas das quais não é hora nem momento de falar nesse detalhe. Preparados assim estas coisas, continuamente entram os sacerdotes na primeira parte do tabernáculo para cumprir os ofícios do culto. Mas na segunda parte entra somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Presta atenção. Lá, naquele momento, eram os pecados por ignorância, e não pecados que você faz conscientes. Pecados que você faz conscientes não resolve.
A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Você sabe que existem pecados, que não vou fazer a relação agora, e se você está transgredindo esses pecados, reveja as suas atitudes, porque na época do tabernáculo do Santíssimo, só pecados por ignorância era perdoado. E é muito grave isso. Dando com isso a entender o Espírito Santo que ainda não havia manifestado o caminho ao santuário, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Esse é um símbolo para o tempo presente, segundo se apresentam as ofertas e os sacrifícios que não podem aperfeiçoar, quando a consciência aquele que pratica esse culto, já que consiste somente em comidas e bebidas e em diversas abluções e prescrições carnais impostas até o tempo das reformas das coisas. Quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos bens vindouros, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não desta criação. E não por meio do sangue de bodes, nem bezerros, mas por meio do seu próprio sangue, entrou uma vez para sempre no santuário, obtendo eterna redenção. Você entendeu por que desde a destruição do templo por Nabucodonosor, depois da segunda destruição pelos romanos, e até hoje, não houve mais necessidade da reconstrução do terceiro templo? Porque o Senhor Yeshua entrou uma única vez por todas para fazer expiação pelos nossos pecados. E cabe a nós nos apresentarmos a Ele e pedirmos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas falhas. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele te dá. Aí aproveite e faz jejum, porque aí ajuda. Porque se o sangue de touros e bodes e as cinzas da bezerra aspergidas sobre contaminado santifica para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, o qual, mediante o Espírito Eterno, ofereceu-se a si mesmo sem mácula a Deus, purificará vossas consciências de obras mortas, para que vocês sirvam ao Deus vivo. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a redenção das transgressões que havia durante a primeira aliança, os chamados recebem a promessa e a herança eterna. Nós estamos numa nova aliança. Não adianta você querer seguir a visão dos judaizantes de fazer esse sacrifício de tolo, de ficar 25 horas ali lendo um livro, sem parar em nenhum momento, achando que aquilo vai alcançar graça diante de Deus. Não vai, porque nós já estamos na aliança com Cristo, na nova aliança. Ele fez isso uma vez por todas. Preste atenção. Mais de 20 anos eu fiz Yom Kippur rabínico. Não me lembro de nenhuma vez ter pedido a Yeshua perdão pelos meus pecados. E hoje eu agradeço a Deus que me resgatou dessa fantasia, dessa utopia judaizante que estava destruindo a minha vida espiritual. Porquanto, onde há testamento, é necessário que ocorra a morte do testador. Porque um testamento só é firme em caso de morte, visto que não tendo vigência enquanto o testador vive. Pois nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Porque tendo Moisés anunciado todos os mandamentos da lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, e com água, lã escarlate, sopro, e aspergiu o próprio livro e também a todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. E do mesmo modo aspergiu com sangue todo o tabernáculo, como todos os utensílios do ministério. Segundo a lei, quase tudo é purificado com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas celestiais assim fossem purificadas, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que isso. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós na presença de Deus. Tampouco para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote,
a cada ano entra no lugar santíssimo como sangue alheio. De outra maneira, seria necessário que padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para tirar o pecado do meio do povo pelo seu próprio sacrifício. E como os homens está determinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar o pecado de muitos e aparecerá uma segunda vez, sem relação com o pecado, aos que esperam ansiosamente para a sua salvação. Yeshua é suficiente para nos salvar através do seu sacrifício. Não adianta você querer seguir ideias humanas, ideias fantasiosas, liturgias, achando que vai achar graça na presença de Deus. Não é assim. Nós temos Yeshua como nosso sumo sacerdote, que entrou uma vez só por todas. E ele mesmo disse, né? Ele está na presença do Pai. E você pode entrar na presença de Yeshua, pedir perdão pelos seus pecados e receberá a graça do Senhor, porque ele já pagou o teu pecado. A Bíblia fala que os nossos nomes foram escritos no livro da vida antes da criação do mundo. Para que ele permaneça lá, tenha um relacionamento com o Senhor. Não permita que eles diminuam o sacrifício de Yeshua. Não permita que ninguém tire o valor da morte de Yeshua. Não é porque as pessoas se fantasiam como se fossem racídicas, como se fossem judeus ultra-ortodoxos, porque eles estão errados. Eles estão maculando a morte do Senhor. Era isso que eu gostaria de deixar para vocês. A leitura que nós fizemos. Pois não, deixa eu ver. Bendito seja o Pai Criador de Yeshua, nosso Salvador, sumo sacerdote. Perfeito, irmão. Perfeito, perfeito. Então nós vemos, irmãos, a necessidade de nós fazermos uma restauração genuína, escritural. E não voltarmos para o passado. Não querermos sermos judaizantes, pregar uma inverdade, colocar um peso que nós não podemos carregar. O sacrifício de Yeshua foi perfeito. Quer conversar com ele? Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Abre o teu coração. Fale com ele e ele vai te responder. Eu não tenho sombra de dúvidas. Amém? Eu vou abrir um tempo para os irmãos. Temos 15 minutinhos para quem quiser dar a sua opinião, falar alguma coisa. Sinta-se à vontade, por favor.